Olá pessoal, mais um bom dia, mais um dia se inicie nas graças do Senhor, isso é muito bom. E hoje eu estava pensando acerca de uma coisa que o pecado faz conosco e sem dúvidas é trazer consequência. O pecado tem suas consequências. Para todo pecado tem suas consequências. Ninguém nunca pecou e nunca teve uma consequência. Seja ela grave ou não, o pecado sempre vai trazer alguma consequência. A palavra de Deus nos diz assim que o salário do pecado é a morte. Então, a consequência do pecado, o destino final de uma pessoa que é pecador e que é sem Cristo é o que? É a morte. O salário do pecado, o pecado ele entrou no mundo porque quando abriu essa porta que entrou o pecado, entrou também a morte. Antigamente, antes, não havia morte. Ali a gente vai ver um texto hoje que fala da queda do homem. E ali não havia morte, ali tinha uma plena comunhão com o Senhor. Mas depois que o ser humano pecou e entrou a morte, e a morte passou para todas as demais pessoas. Por isso que a Bíblia diz assim que todos pecamos e destituídos, ou em outras versões falam, crescidos estamos da glória do Senhor. Então, é exatamente por isso. Mas hoje a gente vai frisar uma coisa sobre que eu gostaria de falar sobre as consequências do pecado. E um texto para a gente tirar na meditação, eu acho que sem sombra de dúvidas, que dá para a gente tirar muita lição nele. Eu creio que muitos de vocês conhecem o texto. É de Gênesis capítulo 3, ali que fala sobre a tentação e a queda. Ali vem uma série de perguntas do Senhor interrogando o homem, a mulher, por que fizesse isso, e a gente vai analisar com cuidado, a gente vai ver na palavra de Deus aqui o que ela tem a nos dizer hoje. Então vamos para o nosso texto, que está em Gênesis capítulo 3 e do versículo 8 até o versículo 24. Ele nos diz assim, ó: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viriação do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre teus ventres andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus
a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava em redor para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui a gente vê que a consequência do pecado. E o que é o pecado? O pecado é uma desobediência a Deus, ao Senhor. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente vai ver na palavra de Deus, isso é um pecado. E eu gostaria de deixar bem claro que não existem escalas de pecado. Porque, sendo assim, para o Senhor, aos olhos do Senhor, tudo que está errado, não está de acordo com o que condiz aqui nas Escrituras, é pecado. Então, não existe pecadinho ou pecadão, não tem um grau definido para, eu fiz um pecado pequeno, eu fiz um pecado grande. Não, não existe isso. Mas existe sim as consequências do pecado. E o pecado ele traz grandes desastres em nossas vidas. Eu gostaria de pensar nisso, nessa parte que grandes desastres que o pecado traz. E traz mesmo. A gente para aqui para olhar o texto aqui e a gente sabe ali que na formação ali no início do Jardim do Éden, Adão e Eva tinham o quê? A comunhão com o Senhor. Eles tinham ali o Senhor perto deles o tempo todo, de uma forma que o Senhor passeava no jardim pela viriação do dia. Então, eles tinham tudo. Só que eles perderam isso. Pensando dessa forma, sobre os desastres do pecado e as consequências, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esse trecho que está aqui, que a gente leu de 8, do capítulo 3, versículo 8 a 24. Quando o homem pecou no jardim do Éden e a mulher, eles esconderam da presença do Senhor. Eles esconderam. O versículo 8 vai nos dizer o que? Vai nos dizer assim o versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava na viriação do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quando o pecado entrou, eles esconderam. Por que eles esconderam? Os próximos versículos vai explicar-nos isso, vai dar-nos explicação. E os pecados que a gente comete, ele esconde a nossa face de Deus. Nenhum pecador pode ver a face do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é santo, ele é puro e nós somos pecadores. E aqui a gente vê que ele já perdeu o quê? A comunhão com o Senhor. Ele escondeu, ou seja, ele estava temendo ali, com medo. Ele ouviu a voz do Senhor e escondeu. Aí, continuando, o Senhor, ele é onisciente. Eu gostaria de deixar isso bem claro. O Senhor, ele é três onis: onisciente, onipresente e onipotente. Mas aqui a gente vai falar sobre essa onisciência de Deus. Talvez a gente lendo o texto assim, a gente pergunta, se a gente parar e pensar, a gente pergunta para a gente mesmo. Fala assim, olha, mas o pecado faz com que a gente nos esconda a presença dele. Mas só que o Senhor, ele não é onisciente. Ele sabe de tudo. Mas qual que foi a finalidade que o Senhor chamou Adão aqui? Foi para ter uma conversa. Assim como o Senhor faz o chamado aos seus até nos dias de hoje, que ele tem estendido sua graça, sua misericórdia, ele também chamou Adão para quê? Ao arrependimento. Sim, é o chamado de Deus ao arrependimento. Ele aqui nos diz no versículo 9 que e chamou o Senhor
Deus a Adão e disse: onde estás? Provavelmente, é bem provável, é fato isso, que o Senhor sabia muito bem onde Adão estava. Só que ele foi atrás dele. Sabe o que isso tira de lição pra gente? Que o Senhor quer buscar o pecador. Ele vai de, de pessoa em pessoa buscando aquelas pessoas. Mas é necessário que a pessoa o quê? Confesse a ele. A gente vai ver uma coisa muito interessante aqui ao decorrer desses versículos. O Senhor chamou Adão. Para quê? Para... Ah, agora você pecou, some da minha presença? Não. Ele chamou para dialogar. E é importante a gente aprender isso aqui logo em Gênesis aqui. O Senhor dando uma importância para o diálogo. Ao mesmo tempo que o Senhor se entristeceu muito pelaquela situação deles haverem ter pecado, o Senhor também queria chamar a eles e fazer um diálogo. Olha, para eles entenderem a gravidade do que eles tinham feito, para que eles viessem à tona de que o que eles fizeram foi uma desobediência. Aqui, a vergonha também é outro fato ligado ao pecado. Por que a vergonha é outro fato relacionado ao pecado? Ele traz a nós mesmos, o pecado traz vergonha. Sinceramente, é muito vergonhoso a gente saber que a gente teve uma vida passada corrompida, que vivia no pecado. Isso traz uma vergonha. Mas pela misericórdia de Deus, Ele nos ajuda, Ele nos purifica dos nossos pecados, se chegarmos a Ele e confessarmos. Mas o pecado, ele traz a vergonha. O que o versículo 10 diz aqui para nós? Vamos tomar como base o versículo 10. E ele disse, ele quem? Adão. Ouvi a tua voz soar no jardim do Éden, no jardim, e temi. Aí ele vai explicar por quê. Ou seja, tive medo. Porque estava nu e escondi-me. Você reparou que agora abriu os olhos deles ali e ele viu que ele estava nu? É vergonha. É o que o pecado tem para oferecer. É isso. É simplesmente a vergonha. E acabando que ali essa vergonha, ela vem até nos dias de hoje. Eu acho muito interessante que ele sentiu vergonha. E hoje em dia, se a gente for parar para pensar, a gente veste roupas. Eu estou fazendo uma relação para que vocês possam entender. A gente veste roupas e talvez eu creio que é bem difícil. Você não vai ver uma pessoa aí saindo para a rua fora sem roupa. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que o pecado traz a vergonha. Então, pelas nossas vergonhas, a gente precisou ser amparado por Deus. A gente vai ver nos próximos versículos que Deus não chutou simplesmente Adão e Eva do jardim do Éden, como muitas pessoas pensam. Ele chegou, o Senhor teve um diálogo com eles, o Senhor perguntou por que eles fizeram aquilo, e quando o Senhor perguntou, eles falaram a verdade. E quando você fala a verdade para o Senhor, o quê? É uma confissão. Eles confessaram o pecado deles. Eles disseram o que haviam feito. Então, é muito importante. O medo e a vergonha que a gente tem até nos dias de hoje é o que? Isso remete ao pecado. Desde antes, aqui, ele fala assim, temi, no versículo 10, temi, ou seja, tive medo, porque estava nu. Só que a gente, antes, não tinha esse conhecimento de vergonha. A gente não tinha vergonha. Por quê? Aí o Senhor Deus vai responder: quem te mostrou que estava nu? Ou seja, ele perguntou assim: quem falou para você que você está nu? Então, é muito importante a gente entender isso. E outra coisa que ele teve também, não só foi isso, foi o medo. A palavra temia aqui está relacionada ao medo, não
outra palavra, mas está em outra tradução vai trazer tive medo. E por que ele teve medo? O medo é uma das formas com que a situação pecaminosa nos afeta. Há muitas razões pela qual devemos ter medo, mas devemos estar atentos. Ele ficou com medo do próprio Senhor, porque o Senhor é amor, ele ama, mas também é justiça. O medo é a ausência do Senhor. Presta atenção nisso aqui. O medo é a ausência do Senhor. Por que o medo é a ausência do Senhor? O que faz com que não tenhamos medo é a presença do Senhor. Se a presença do Senhor faz que a gente não tenha medo, a ausência dele faz com que tenhamos medo. Por quê? A gente vai ver que quando for esse que cria novos céus e novas terras, ali fala que não vai ver o quê? Não vai ter pranto, nem choro, nem ranger de dentes. Então, ali não vai ter o quê? Ali tem uma parte lá se eu não me engano, em Isaías, fala que o leão vai poder, os animais ali, o boi vai comer junto com o leão, vão pastar juntos, esses animais mais ferozes, e não vai ferir o homem. Por quê? Porque onde está o Senhor, onde está a presença do Senhor, plenamente, não existe mais o medo. Porque o medo é uma coisa que vem do pecado. E se a gente for parar para pensar, no céu não vai ter pecado, é claro. Então isso vai trazer uma alegria muito grande, a gente não vai ter medo. A gente tem medo aqui na terra pelo simples fato de que existe o pecado. Então as pessoas elas têm ciência do bem, mas também têm ciência do mal. Ou seja, elas podem escolher se elas querem fazer o bem ou se elas querem fazer o mal. Mas não se dá para confiar em todas as pessoas, infelizmente. Então, esse que é o medo. O medo traz a ausência do Senhor. O pecado traz o medo e o medo traz a ausência do Senhor. Porque se a gente estiver nos braços do Senhor, a gente não vai ter medo. Porque a gente sabe que a gente está amparado. Quando Adão e Eva comeram do fruto, eles perderam a comunhão com o Senhor. Então, eles tiveram medo. Olha aqui, ó. Eles tiveram medo porque naquele momento eles quebraram o que o Senhor havia dito para eles, para que eles não comessem da árvore do fruto do jardim. Todos eles podiam comer, menos daquela. Então eles perderam a comunhão com o Senhor. A partir daquele momento, talvez você pense assim, por que isso é escrito ali? Que certamente morrerás, mas a gente vê um diálogo de Adão, vê um diálogo de Eva. A morte que se trata aqui não é uma morte física, mas sim uma morte espiritual. A queda do homem, ela está relacionada à morte espiritual, e quando veio a morte espiritual, entrou também a morte. Pelo pecado entrou a morte no mundo. Então, quando entrou o pecado, houve o quê? A perda da comunhão com o Senhor. Aí talvez muitas pessoas pensam de uma maneira extremista, que costumam dizer assim, mas eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão. Eu já vi pessoas pensarem assim, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão, o que eu tenho a ver com o pecado de Eva? Eu não estava lá no jardim. Eu vou explicar para vocês que tem tudo a ver, todos nós temos a ver. Primeiramente porque a palavra do Senhor diz assim que todos, com exceção do Senhor, é claro, mas todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. A morte, pelo pecado entrou a morte, e a morte foi passando como se fosse um vírus, contaminando todos. E todos um dia hão de chegar o dia da morte. Para cada um de nós vai chegar o dia da morte. Aí, pessoas falam, mas o que eu tenho a ver? Eu vou explicar. Tem muito a ver. Talvez você pense assim, mas Adão e Eva que pecou, não foi eu que pecou. Certo, tudo bem. Só que quando o Senhor Jesus foi na cruz, era para você estar na cruz. E não o Senhor Jesus. Se a gente fosse levar pelos nossos feitos merecidos, a relação que tem de Adão e Eva
com nós, o Senhor também, ele restituiu. Ele, ele pôde, pelo seu sangue, nos aproximar de novo, reconciliar com ele. Então, você não estava no jardim do Éden e não pecou, mas você não estava na cruz e a graça de Deus derramou sobre você. A misericórdia de Deus derramou sobre você. Então eu preciso entender isso. Você não estava no jardim do Éden e nem na cruz. Mas você pela cruz o Senhor deu a graça. Então é errado uma forma de pensar que você não estava no jardim do Éden. Porque se nós pecamos lá, é necessário que a gente volte para o Senhor. O Senhor não largou Adão e Eva simplesmente ali. A gente vai ver nesse versículo que ele amparou eles, mesmo ainda depois de terem pecado. Amparou no sentido que ele apoiou o pecado? Não, ele condenou o pecado aqui. Até porque veio os juízos do Senhor sobre o pecado. Então, chega nessa parte que a gente vai ver que ele amparou eles. É necessário confessar o pecado. Apesar de eles já terem transgredido uma ordem do Senhor, Adão confessou seu pecado. A gente nota ali vendo as palavras de Adão que é uma confissão dos pecados. É falar a verdade para o Senhor no versículo 13. O versículo 13 disse assim, ó, a confissão da mulher. Agora, e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? A confissão agora. E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ela não falou mentira, ela confessou o pecado. Então, ela também falou verdade quando disse que a serpente havia enganado ela e ela havia comido. O que a serpente falou para ela? Então a serpente, versículo 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ela enganou. Porque o que acontece?